Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Adelino Telles, do PMDB. Vamos aqui tratar de projetos que têm permeado o mandato do parlamentar. Vereador Adelino, é uma honra tê-lo conosco novamente aqui no De Frente com a Lei. Igualmente, Fábio, os telespectadores da TV Câmara, Canal 16, para mim é uma alegria estar falando com vocês e contigo, Fábio, em mais um De Frente com a Lei. Bom, vereador, nós temos aí, ao longo das participações do senhor aqui no programa, mal ou bem acompanhando o ritmo dos seus projetos. Lá atrás, quando o senhor apresentou um projeto que pretendia retirar os fios das calçadas, disciplinar para que essa prática fosse coibida o máximo possível para evitar acidentes, nós tratamos. E lá na frente o projeto virou lei e o senhor retornou aqui para comentar da lei ficou a grosso modo conhecida como a lei dos fios soltos nas calçadas, para impedir, digamos assim. E nós, há cerca de uma semana, um pouco mais, já tivemos outro projeto seu aprovado, aí tratando das saídas de estacionamentos e alertas sonoros. Foram dois projetos, melhor dizendo. Então eu gostaria que o senhor também, nesse ritmo que nós temos adotado, desse uma satisfação, explicasse melhor para quem nos acompanha do que tratam essas propostas e qual é a perspectiva delas já entrarem em vigor como lei no município. Bem, na verdade, o primeiro que tu falaste, que é da Sonoro, já foi para o prefeito para ser sancionado. Uhum. Então precisa primeiramente ser sancionado para ele realmente se tornar lei. Uhum. O segundo foi aprovado quinta-feira, e deve ir durante essa semana ou na próxima semana também para o prefeito sancionar. O primeiro visa alertar principalmente os pedestres que estão circulando pela calçada com um sistema sonoro e também com o giratório para que alerte a população sobre o risco do veículo estar saindo da garagem. O segundo é referente também a estacionamento pago das garagens para que se tenha entrada e saída simultaneamente, porque não existia apenas uma saída de 3 metros, onde que não conseguia o carro que estava saindo e o outro que iria entrar simultaneamente. Aí então, começa a formar aquelas filas, né? Exatamente, dificultava muito tanto para o pedestre como para o usuário do próprio veículo, que tinha que ficar numa fila esperando para que pudesse criam todo entrar. um transtorno, né, vereador? Criava toda uma dificuldade tanto para o pedestre como para os veículos, então isso vem regrar também para que os novos, deixar bem claro, para os novos estacionamentos, porque a lei não retroage aos antigos que já existem. Embora alguns utilizem, por exemplo, o alerta sonoro, só que ainda não regulamentado como o senhor tenta fazer pelo projeto, né? Na verdade, esses já tem uma consciência já bem apurada, porque isso realmente alerta o pedestre, claro, quando está passando. E principalmente na rua Sinimbu e na Pinheiro Machado, com esses novos corredores de ônibus do SIM, que uma vez era um só, agora são 2. Então são 2 ônibus que circulam em 2 vias. E aí, se o carro estiver trancando a saída ou a entrada do veículo, vai ser muito mais complicado. Então é pensando no futuro que se fez essa lei, que aí eu tenho certeza que não vai ter problema de engarrafamento na saída e na entrada do estacionamento, e venha ajudar a população a ter mais tranquilidade para andar na calçada, assim como os ônibus circularem na nossa cidade. Como é que o senhor tem visto? Eu dei uma breve comentada a respeito daquela primeira lei do senhor, que entrou em vigor já no ano passado, tentando coibir os fios soltos nas calçadas. Como é que o senhor tem visto isso na prática? Ela vem sendo cumprida? O município tem conseguido fiscalizar? Como é que vem funcionando esse processo? Olha, na verdade, Fábio, aonde que eles estão trabalhando ainda é na Júlio de Castilho, está ficando muito bom ali. Mas eu estou cobrando quase que semanalmente, tanto da RGE como da Prefeitura, para que a fiscalização seja um pouco mais severa com a concessionária. Porque
principalmente os fios que já estão soltos, porque os que eles estão colocando agora eles já estão retirando e já estão rebobinando, fazendo um cabo para que não fiquem soltos na rua. Então, é sinal de que a coisa vai começar a melhorar. Mas, volto a dizer, todas as semanas nós estamos cobrando para que a lei seja realmente cumprida. Assim como eu vou cobrar esta nova lei que foram aprovada. A primeira por unanimidade, a segunda apenas um votou contra. E então vamos cobrar essa também para que as leis sejam feitas, mas sejam realmente fiscalizadas e cobradas pelo município. É porque a grande questão ali era identificar realmente o responsável por esses fios, né? Porque ficavam soltos, aí o sujeito não sabia se era... claro, no primeiro momento todos relacionam a energia elétrica, então o sujeito reclamava para a RGE, mas às vezes é um fio de TV a cabo ou de telefonia, então ali fica identificado, então até o próprio poder público consegue agilizar com maior facilidade o encaminhamento desse problema, né? Exatamente, Fábio. E agora, no segundo momento, então, vai ser identificado o nome da empresa a qual pertence o fio, que vai ser colocado no próprio fio, em forma de tipo carimbo, ou a Pirelli, aqueles fios Pirelli que vem escrito, vai vir o nome da companhia a qual é responsável por esse fio. Então, aí vai facilitar mais para a população identificar e ligar, porque o responsável mesmo é a RGE, que loca o poste para a companhia telefônica ou de TV a cabo, que é a responsável, a primeira que deve ser cobrada é da RGE. Em segundo, a fiscalização do município, que tem por direito e pela lei de cobrar também. A lei está em vigor, então não só o senhor como vereador, mas toda a população tem que ajudar a fiscalizar e também até para poder se beneficiar, né, dos efeitos dessa lei. Um dos projetos, esses dois últimos, agora nós temos a lei dos fios soltos, que já está em vigor. Nos dois projetos, aquele primeiro do sinal sonoro, que reclamações chegavam muito ao senhor, daqui a pouco o pedestre correndo risco de ser atropelado numa saída de estacionamento, não havia de fato um respeito nas calçadas, né? Olha, muitas e muitas reclamações dos pedestres quando passavam, quando se deparavam, vinha um carro passando na calçada. Então, isso deveria já ter essa lei há muito tempo. Alguns prédios de Caxias, eles têm esse luminoso e esse sistema sonoro para alertar os pedestres. Mas são alguns. E a partir dessa lei é para todos. Então, aí os pedestres vão ter mais tranquilidade para circular na calçada sem, de repente, levar um susto de um veículo que está saindo, às vezes até em alta velocidade, e não dá tempo do pedestre sair fora. Claro que, graças a Deus, até hoje, não se sabe que alguém foi atropelado por algum carro saindo de uma garagem. Mas não precisa esperar que isso aconteça para mexer, né? Então o senhor está vindo de forma preventiva já, né? Na verdade a gente está se adiantando, está saindo na frente para que não venha acontecer nenhum incidente com nenhum pedestre que utiliza as calçadas das nossas ruas de Caxias do Sul. Então, espero que o prefeito sancione e aí a gente possa cobrar e pedir para que a população denuncie em caso de não cumprimento. A Prefeitura Municipal deve ser através do 156 também, do Alô Caxias, porque todas as reclamações que são feitas para o município são através do Alô Caxias. Então, eu acredito que daqui mais uns dias o prefeito deve sancionar e aí nós vamos também poder ter mais tranquilidade para o nosso pedestre em Caxias do Sul. O senhor está basicamente tentando disciplinar questões que envolvem ali as saídas de estacionamentos privados. Só que tem um detalhe, ali nós pegamos um grande fluxo de trânsito e esses estacionamentos na maior parte estão na região central da cidade, que vem sendo impactada nas últimas semanas com a implantação do Sim Caxias. E aí nós temos aqueles corredores chamado corredor expresso, que fica bem junto à calçada, e o semi-expresso. Principalmente taxistas têm reclamado da dificuldade de pegar e largar passageiros a partir da segunda pista, que as pessoas só aceitam que o táxi circule por ali se tiver
digamos assim, com o passageiro, mas na hora de fazer a carga e descarga já não pode. Como é que o senhor tem verificado esse início de implantação do Sim Caxias, principalmente com essa ideia da segunda pista, a chamada semi-expressa, que tem causado um certo alvoroço, uma certa contrariedade, principalmente junto a taxistas, outros condutores, as pessoas não assimilaram muito bem esse processo. Veja bem, Fábio, tudo que é novo sempre é difícil no começo. Então, até tu quebrar todos os paradigmas da população, que ainda não tenha um raio-x da questão, é difícil. Agora, quanto aos táxis, foi conversado com o secretário Manuel Marrachinho para que tenha uma flexibilidade para que não somente com o passageiro o táxi possa circular na segunda rodovia, né? É que a chamada tem a expressa, que é junto à calçada, e depois a semi-expressa. Se eu não estou enganado, é isso, é aquela segunda pista, né? Exato, é na semi-expressa, que também possa circular sem ter o passageiro no táxi. Lógico que o táxi não vai poder parar ali naquela pista para largar o passageiro. No meio da rua, óbvio. Ele vai ter que pegar a esquerda. Usar o acesso, né? Exatamente, para poder fazer o desembarque. Mas eu acredito que isso é um começo, todo começo é difícil, mas que logo aí na frente a gente vai ver que realmente o sistema coletivo vai ser muito melhor do que era. Vai se conseguir sair de um bairro e ir para outro bairro com apenas uma passagem. Isso vai facilitar muito o poder aquisitivo da população. Claro. E tenho certeza que não só aqui, como em outros lugares, como Curitiba, vamos citar Curitiba, é muito bem visto e é muito bem... porque eu sei da intenção do prefeito, que é para facilitar a circulação de massa, quer dizer, de ônibus. E o veículo nós vamos ter que nos adaptar e ficar mais longe um pouco do centro da cidade. Se nós quisermos vir para o centro da cidade, nós devemos pegar o ônibus, ir até o terminal e o terminal nos largar no centro da cidade, que é muito mais tranquilo, nós não vamos ter que nos preocupar em arrumar estacionamento, mesmo o estacionamento pago, que é caro demais. Essa é uma lei que eu gostaria também de fazer, mas que infelizmente... Aí não dá para mexer no valor, né? O vereador não pode... Não tem essa prerrogativa. Não tem essa prerrogativa de legislar, principalmente em áreas particulares, comércio particular. Então, não cabe a nós fazer lei, mas que teria que ter um regramento que pelo menos as garagens tivessem uma padronização de valores. Porque Claro. Tu vai numa garagem, tu paga meia hora R$10. Tu vai numa outra, tu paga 18. Quer dizer, é um absurdo. Para que as pessoas entendam, há toda uma discussão das prerrogativas e quando o senhor trata ali das entradas e saídas, o senhor está pegando a relação dos estacionamentos com a área pública. Aí envolve, então, o código de posturas, onde o senhor mexe por meio desses projetos. Mas aí entrar no valor do preço, aí é uma regulação totalmente privada e aí não cabe ao vereador fazer isso. Mas ainda assim, como é que o senhor tem vislumbrado as entradas e saídas dos estacionamentos? Elas estão sendo impactadas de alguma forma por essa mudança no Sim Caxias ou não? Ou tem havido uma adaptação tranquila? Não, eu acredito que lógico que, como eu te falei, todo o começo é difícil, mas não está impactando tanto, não. Uhum. E tenho certeza que os próximos estacionamentos vai impactar menos ainda, porque aí vai ter que... Aí já vem adequada a nova lei, né? Lógico que a gente sabe que tem várias garagens que já existem duas saídas, mas como tem várias que não existem duas saídas ainda. Então, você tem que ficar esperando, às vezes faz uma fila de carro esperando para poder entrar no estacionamento, como às vezes também faz uma fila para sair. Então, essa lei vem regrar, como tu falaste, Fábio, o Código de Postura do município, que é onde que o vereador pode legislar, e não nas áreas privadas. Não no valor não nos valores de estacionamento, claro. Que eu acho que deveria haver um consenso entre os comerciantes e fixar um preço que a população saiba, pelo menos, mais ou menos, quanto que vai pagar do estacionamento. Porque tu chega num estacionamento, um te cobra X, outro te cobra Y. Então, a gente nunca sabe, às vezes não está nem preparado
não está nem com tanto dinheiro no bolso para pagar o estacionamento, Claro. que eu acho caríssimo o estacionamento Sim. em Caxias do Sul. Não só Caxias, Porto Alegre também é igual, né? Agora, vale o diálogo, vereador, na ideia de construir um bom senso também, né? Exato. É isso que eu gostaria que os comerciantes sentassem entre eles com o seu sindicato e conversassem e chegassem num consenso para que se tivesse principalmente a meia hora, que a meia hora eu acho um absurdo o preço que é praticado em Caxias do Sul. É muito caro. É muito caro. A partir de 1 hora aí já começa a diminuir o valor, aí não fica tão... Mas a primeira meia hora é muito salgado. Às vezes você vai 5 minutos ali até largar uma receita ou comprar um remédio numa farmácia, porque aqueles de 15 minutos da farmácia também não funciona, porque tu nunca tem lugar para conseguir ficar os 15 minutos. Então, tu vai em 5 minutos ali, tu paga meia hora, e a meia hora é bem salgada. Então, lógico que não era esse o nosso assunto, mas aproveitar, porque eu sei, a população reclama muito disso. E me perguntaram, numa certa ocasião, se não tinha como a gente fazer uma lei para regrar. Infelizmente não tem, mas que eu gostaria de fazer, sim. Isso eu gostaria Bom, mesmo. então vamos, digamos assim, provocar uma discussão pelo bom senso, entrar no meio termo ali. Mas vale também, como agente público, o senhor também fazer essa provocação e entrar nesse diálogo. Falando em provocação, vereador Adelino, nessa reta final do programa, que nós já tratamos dos seus projetos, eu tenho conversado com os vereadores aqui no De Frente com a Lei, nós temos procurado situar também a quem nos acompanha sobre as opiniões dos nossos parlamentares dos mais diversos partidos e matizes políticas a respeito do quadro nacional que nós estamos vivenciando, que é histórico, de crise e que infelizmente estamos rumando para o segundo impeachment. Lá no início dos anos 90, o ex-presidente Fernando Collor, hoje senador, renunciou naquela oportunidade, mas acabou sofrendo os efeitos do impeachment e perdeu os direitos políticos por 8 anos. Ficou inelegível. E agora a presidente Dilma, nessa discussão, se houve, não houve, crime de responsabilidade pelas chamadas pedaladas fiscais, que ela fez um remanejo, para que as pessoas entendam, um remanejo financeiro de verbas para programas sociais, sem autorização do Congresso. Depois ela supriu essa verba retirada, mas ainda assim ficou caracterizado digamos assim, uma desaprovação por parte, uma reprovação por parte do Tribunal de Contas, e aí veio então o objeto para se discutir o impeachment no Congresso. Já foi aprovado na Câmara e agora encontra-se em análise no Senado. A tendência é que rumemos para mais um impeachment. Como é que o senhor recebe essa situação? Um quadro nacional extremamente imprevisível e a economia sofre, né? O desemprego cada vez maior. Bem, Fábio, esse é um tema que eu nunca escondi, tanto na Câmara de Vereador como fora, em entrevista. Eu sou a favor do impeachment, nem tanto pelas pedaladas, mas sim pelo contexto do que está acontecendo nesse governo, que realmente não assumiu, desde 2015 não fez nada para que a economia voltasse a crescer, houve retrocesso, desemprego. Quer dizer, hoje você ter mais de 10 milhões de pessoas desempregadas, empresas falindo, alguma coisa tem que ser feita. E o percentual, pela primeira vez naquela medição histórica do IBGE, chegou nos 2 dígitos, né? São mais de 10 milhões de desempregados e mais de 10% na proporção da economia ativa de desempregados também, né? Só em Caxias, em torno de 15 mil desempregados atualmente, né? Eu creio que mais um pouco, Fábio, do que isso, porque se sabe que a cada dia... Mas são os dados oficiais, né? Sim, que a cada dia se perde em Caxias do Sul 370 empregos. Então, olha, alguma coisa tem que ser feita. Claro. E eu acredito que vai ter mais um impeachment. Eu tenho certeza que as coisas têm que mudar para o Brasil voltar a crescer novamente e os empresários também conseguir investir mais, principalmente aqui em Caxias, o que tem de gente falindo, aqui de empresas falindo, é um absurdo. É um absurdo. E é interessante, vereador, esse nível de preocupação, até nas coberturas para o site da Câmara durante as nossas sessões ordinárias em plenário, que a propósito são sempre transmitidas ao vivo pela TV Câmara, terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 15h45 pelo nosso canal 16 da NET, quem quiser acompanhar pessoalmente também,
é sempre bem-vindo ao plenário. Conversando com vocês ali, a gente fica preocupado também com jornalistas, mas o que vai virar essa situação? E o senhor lembrava que lá no final dos anos 80 participou de um grande movimento político em prol do parlamentarismo, que seria uma troca de modelo do nosso regime democrático. Seria por aí também o caminho, vereador, na esteira do impeachment da presidente Dilma? Será que haveria espaço para uma reforma política nos moldes que o senhor lá, como militante no final dos anos 80, tentou fazer? Olha, sem dúvida nenhuma, eu acho que a saída para o Brasil também é essa. Que fomos vencidos naquela época, que eu sempre fui parlamentarista, porque não está funcionando bem, se troca e pronto. Sim, porque na verdade, as pessoas entendem, você nomeia um gabinete com o primeiro-ministro a partir do próprio parlamento, e se há um momento de crise, você troca o gabinete, mas preserva o presidente constitucional, e aí não há esse clima de instabilidade tão forte como nós estamos vivenciando pela segunda vez na história, né? Realmente. Eu acredito que agora o Senado vai votar também. Eu acredito também que tem que ter uma transição para que se possa tomar as medidas que forem mais urgentes e que a economia volte a crescer novamente e que os empresários também voltem a admitir funcionários e que se consiga ter uma perspectiva de futuro melhor do que a gente tem hoje, porque realmente a presidente Dilma não teve capacidade e nem humildade de trabalhar com o Congresso para que se tomasse medidas que todo mundo sabe quais as medidas teriam que ter sido tomadas, e ela não teve a capacidade política de perceber que realmente as coisas estavam desandando e ela não ia ter mais pulso de segurar. E é o que a gente está vendo hoje, 90% da população pedindo para que a presidente Dilma seja cassada, que não é golpe, está previsto na legislação, no artigo 31 e no 51, para que todo mundo saiba e quiser ler ali, diz que as pedaladas fiscais são crimes, sim, e infelizmente tem que tomar as providências que tem que ser tomadas. Eu acredito que com essa condição aí, outros governadores e prefeitos vão pensar muito em destinar dinheiro de um órgão para outro sem passar tanto pela Assembleia, pela Câmara dos Vereadores, como no Congresso Nacional. Então vai ser um alerta aos outros governantes para que possam realmente governar de forma correta, saber aplicar o dinheiro certo no lugar certo, o dinheiro do contribuinte, que é todos nós que pagamos esse dinheiro, para que seja bem gerido e não mal gerido do jeito que estava, o mensalão, todas essas coisas que estão acontecendo, essa roubalheira que foi instituída pelo governo, principalmente pelo governo do PT, com a nossa população. Então, infelizmente, é uma coisa que vai acontecer e é mais um impeachment que vem por aí. E o senhor acha que resultado nós podemos tirar do ponto de vista de aprendizado? Eu tenho perguntado muito isso também, vamos precisar de outro impeachment para aprender com as crises, com as necessidades de qualificar o modelo que nós temos aí praticamente quase todos os partidos, uns mais, outros menos, com agentes públicos dos seus quadros envolvidos ou em denúncias, ou que já foi comprovado, líderes partidários na cadeia, empresários, donos de empreiteiras também na cadeia, quer dizer, é uma devassa generalizada, e não é à toa que a população responde aí, até com reprovação com relação ao vice-presidente Michel Temer, que é o próximo da linha sucessória, e quase toda a linha sucessória, porque é difícil ver um brasileiro que apoia, por exemplo, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o presidente do Senado, Renan Calheiros. Então, há um momento de crise fantástico, né, do ponto de vista de descrédito da categoria política, vereador Adelino. Olha, Fábio, eu sempre digo, sempre fui honesto com a população. Quem é bandido, quem é ladrão, quem roubou da população, tem que pagar pelo que fez. Se o Eduardo Cunha roubou, tem que ir para a cadeia. Assim como muitos outros que não sabem o que tem,
como o triplex, como o sítio. Aí o senhor está se referindo E- às denúncias relacionadas ao ex-presidente Lula, Exatamente. que também causaram um rebuliço grande aí no noticiário e na opinião pública à esteira do debate em torno do impeachment, né? Que assim como o presidente, ele nunca sabia de nada. Ele não sabe que o sítio é dele, ele não sabe que o triplex é dele. Mas olha, a população sabe que é. Então, eu acho que a população também aprende com isso, é saber bem quem deve votar. Eu sempre digo isso. Se eu merecer o voto da população, ela que vote em mim. Se a população achar que eu não mereço, não tem que votar. Claro. Tem que procurar escolher uma pessoa que realmente represente a população e que não vá lá para se servir dos bens da população. Que acabe com essa roubalheira. Mas isso nós devemos a uma pessoa que nós temos que sempre agradecer e sempre falar no nome dele, que é Sérgio Moro. O senhor se Se não- refere ao juiz do Paraná que tem conduzido, digamos assim, as investigações da Lava Jato, a operação, então, que investiga principalmente os crimes de corrupção ligados à Petrobras, né? Exatamente. Quer dizer, graças a eles é que nós vamos chegar, se Deus quiser, num final feliz e prender todas essas pessoas que estão envolvidas realmente, que seja comprovado e que vão todos para a cadeia. E aí nós temos um detalhe, vereador Adelino, do ponto de vista das investigações, tem sido muito comparada a Lava Jato com a Operação Mãos Limpas na Itália, que lá em meados dos anos 90 também acabou prendendo diversos políticos e empresários por crimes de corrupção. Só que no que o então presidente Silvio Berlusconi assumiu, ele acabou encerrando a operação, destituindo os cargos, ela praticamente foi liquidada. E talvez aqui no Brasil seja necessária uma fiscalização, principalmente da população, no sentido de manter esse ritmo investigatório para que seja coibida a corrupção, né? Eu tenho certeza que isso vai ser fiscalizado e isso vai ser fato, porque tenho certeza que o Sérgio Moro, enquanto não botar todo mundo na cadeia, ele não vai sossegar. Mesmo que as pessoas não queiram. E olha, veja bem, eu sei que tem do meu partido pessoas envolvidas, pelo menos citadas. Ainda não foram julgadas, mas eu não defendo bandido. Bandido para mim não é herói. Bandido é bandido, e lugar de bandido é na cadeia. Então, eu tenho a consciência tranquila, assim como em todas as minhas falas, em jornal, em televisão, em rádio, eu sempre defendi que todo mundo que deve ir para a cadeia. Independente de quem seja. Seja presidente, seja senador, seja governador, seja deputado, seja quem for. A lei está para todos, não para alguns, como muitos querem que seja. Mas não vai acontecer isso no Brasil, não. Eu acredito que todas essas pessoas vão pagar e vão para a cadeia. Bem, então vamos aguardar e acompanhar o desenrolar do noticiário. Alguns até falam dentro do próprio judiciário, há delegados que participam lá da Lava Jato e eles defendem a ideia de ter na Lava Jato uma operação quase que interminável, já permanente, para acompanhar qualquer caso de corrupção envolvendo políticos, empreiteiras, órgãos públicos. Então vamos aguardar que futuro teremos, vereador, porque é tudo tão dinâmico e muda tão rápido, digamos assim. Mas eu quero lhe agradecer imensamente, para além da avaliação do panorama político e econômico que estamos vivenciando, procuramos dar uma atenção, e o senhor tratou bastante, da lei que coíbe os fios soltos pelas ruas, que já é uma realidade em Caxias do Sul, e também das suas intervenções no Código de Posturas, projetos que devem virar lei nos próximos dias também, para disciplinar aquela entrada e saída dos estacionamentos privados junto ao passeio público. Então, mais uma vez, muito obrigado, vereador. E eu peço que o senhor, de forma breve, toque num ponto que não tratamos até aqui. Eu só gostaria de te agradecer, Fábio, a ti, aos ouvintes, aliás, os telespectadores do Canal 16, TV Câmara, a população em geral que nos assistiu e nos assiste, meu muito obrigado e espero que a nossa população realmente pense bem em quem deve votar. É que fica, então, aprendizado, né, vereador? Aquela velha história que eu vi lá no início, que a gente não tem que passar de novo por isso, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, vereador Adelino. Acabamos de conversar com o vereador Adelino Teres, do PMDB,
Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.